Olá, pessoal. Olá, amigos e amigas da TV 247. Eu sou Daphne Aston, estou aqui com a minha companheira Andréa Truz para entrevistar hoje a deputada estadual Beatriz Cerqueira. A gente vai falar aqui da situação de Minas Gerais, né? A deputada Beatriz Cerqueira é presidenta da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, e a gente vai falar do fim do isolamento nas escolas estaduais de Minas Gerais. A gente tem aí o Zema, o governador, ameaçando essa medida, né? Então, estamos todas aqui em confinamento, então a gente vai falar do perigo que isso pode acarretar, né? Não só para as crianças, mas principalmente para as famílias dessa criança. Então, qual é a posição, né, que a oposição está tomando? Então, para fazer essa entrevista comigo, estou aqui com a Andréa Truz, como sempre, minha companheira de 247, e já agradeço desde já a deputada Beatriz Cerqueira por ter aceito o nosso convite e falar da situação de Minas Gerais. Boa tarde, deputada, como vai? Boa tarde, Daphne, é um prazer. Agradeço muito a gentileza do convite para o debate. Debater e ter o direito ao contraditório, acho que nunca foi tão importante no momento que a gente está enfrentando tanta ignorância em relação ao combate à pandemia do coronavírus. Muito obrigada. Andréia, também um abraço para você. Andréia, boa tarde. Eu já passo para você já começar a interlocução com a deputada, mas antes queria agradecer ao pessoal que já está aqui com a gente nos acompanhando e pedir para o pessoal já deixar um like e compartilhar a live, se possível. Quem puder ainda torne-se membro da TV 247 ou faça uma assinatura solidária da TV 247. Andréia, passo para você a palavra. Boa tarde, Daphne. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todas e a todos. Deputada, confesso que eu fiquei passada, eu fiquei sabendo isso por conta de parentes que moram em Minas e realmente pelo temor, né, por conta dessa pessoa. Até porque a política do Zema tem sido pautada pela necropolítica, né? Ele tem feito várias deliberações dele são pautadas realmente por um embate, desde uma perspectiva até fascista mesmo, né? Quando a gente vê um comitê extraordinário de combate, pelo menos de tentativa, né, de remissão, enfim, de combate ao Covid, e ele propõe um esquema de teletrabalho, a gente começa a pensar até que ponto a Minas Gerais está levando a sério vários fatores, né? Eu vi um trabalho feito pela IFENG, foi para o Instituto Federal, acho que de Ouro Preto, e os professores fizeram uma contabilidade assim básica de quantos respiradores tem em Minas Gerais. É absurdo o número de municípios que não tem. A grande maioria não tem. Quer dizer, então ele está brincando com algo muito sério. Não é? Primeiro, ele está brincando com a saúde dos servidores. Segundo, ele está brincando, numa lógica muito maior, com a saúde pública como um todo. Porque ele tem incentivado, inclusive, como, infelizmente, o presidente da República, esse tipo de aglomeração. Agora mesmo eu fiquei sabendo que cidades como Visconde do Rio Branco, Mariana, Visconde do Rio Branco parece que o comércio está totalmente aberto. Né? Cidade de Mariana, alguns comércios abertos, quer dizer, esse tipo também de atitude enfraquece o isolamento social. Falei muito, mas é só para a gente começar a entender o que está acontecendo em Minas Gerais. Boa tarde. Boa tarde. Bom, o que está acontecendo em Minas Gerais? Primeiro, a gente tem um governador que não se preparou, que não se organizou para enfrentar uma pandemia. Eu sou deputada de primeiro mandato, comecei em 2019, então pude acompanhar, porque nós temos um processo de fiscalização quadrimestral na Assembleia, em que os secretários são obrigados a irem à Assembleia prestar contas do seu trabalho. Então, eu acompanho desde o início, e o primeiro ponto que eu queria dizer é isso: é um governo, né, que em 2019 focou na privatização. Então, toda a lógica do governo do Estado era privatizar, entregar para a organização social o gerenciamento, a administração dos hospitais. Nenhum diálogo com os servidores da área da saúde,
que fizeram greves e movimentos em 2019 e no início de 2020. Então, acho que esse é um primeiro ponto. É um governo que não se preparou porque estava muito ocupado com uma agenda de privatização. O segundo ponto, a gente tem um histórico em Minas Gerais de não cumprimento do mínimo constitucional, 12% em saúde e 25% em educação. Na educação, em 2019, o governo deixou de investir, deixou de chegar lá na ponta de ser executado mais de 3 bilhões de reais, e os números não são muito diferentes no que se refere à saúde. Teve um baixo investimento contrariando a Constituição. Então, acho que esses dois aspectos. Junta-se a isso a PEC 241, né, que é a Emenda Constitucional 95, de 2016, que fez um contingenciamento, aí, uma dificuldade de investimento em todo o país. Eu acho que esse é o macro do governo Zema. Segundo, essa postura do governador, que começa pelas escolas e também a questão do comércio, ela está ligada a um alinhamento ideológico ao presidente Bolsonaro, né? Não tem embasamento técnico, científico para as decisões que estão sendo tomadas no Estado. Então, existe um alinhamento que ele é ideológico, não tem outra explicação, se não tem nada, se não tem, né, todos os estudos indicam que nós ainda entraremos na fase mais difícil do vírus aqui no estado. Eu não acreditei quando eu vi o governador do estado que eu nasci, que eu vivo e pelo qual eu luto, dizer que o vírus tem que viajar, né? Isso foi uma fala do governador de que o vírus tem que viajar. O vírus não tem que viajar, eu não posso desejar a contaminação nem morte das pessoas, porque o vírus viajar é dizer isso. Muitos morrerão, muitos serão contaminados e nós vamos ter aí um colapso do sistema de saúde. Então, acho que essas situações, além de uma agenda de não Estado, né, que é o que o governo de Minas representa, né, ele tem que retirar o Estado, essa é a discussão do Partido Novo, né? Tem que retirar o Estado da vida das pessoas, não é nem diminuí-lo, é retirá-lo. E esse foi a política em curso em 2019. A situação é assustadora, são 3.600 escolas que reabrem amanhã. A secretaria está trabalhando com uma ideia na disputa, né, de opinião de teletrabalho, mas não é real. Quem conhece a vida, quem já pisou numa escola estadual, sabe que isso não é real. Então, explicar rapidamente, né? Essa deliberação do comitê. Me permita uma observação. Comitê do governo mesmo, né? Porque é um comitê sem participação de mais ninguém, além dele mesmo. Né? Então, não teve nenhum processo mais democrático, vamos dizer assim, ou de envolvimento da sociedade civil. Mas essa deliberação, então, convoca ao trabalho mais de 50 mil servidores estaduais, que é exatamente o setor administrativo da escola, diretores de escola, vice-diretores, os inspetores escolares, os assistentes técnicos, são aqueles que cuidam de todo o trabalho da secretaria da escola, e os auxiliares de serviço, que são aqueles que cuidam da limpeza e da merenda. Então, nós estamos dizendo que a partir de amanhã, mais de 50 mil trabalhadores deixarão, né, se nada for feito até o final do dia, o isolamento social, que é a forma de impedir a morte, impedir a expansão do vírus, deixam suas casas amanhã para esse trabalho. Não é teletrabalho? Gente, eu vou falando, tá? Quando vocês quiserem me interromper, fica à vontade, por favor. Não é teletrabalho, porque primeiro não existe teletrabalho na faxina, né? A não ser que o governo Zema tenha inventado uma modalidade que ele ainda não contou para a gente, não é possível limpar a escola por teletrabalho. Então, nós estamos dizendo que mais de 30 mil, na maioria mulheres, na maioria não jovens, na maioria com algum problema de saúde, foram convocadas para estarem em algum horário na escola amanhã. Então, elas vão quebrar o isolamento em algum momento do dia para se apresentarem nas escolas estaduais. Não é teletrabalho, porque as assistentes técnicas dependem de todo o seu trabalho em plataformas que são do próprio governo e de informações que estão na escola. Então, elas quebrarão em algum momento o seu isolamento, irão até a escola, até porque não pode ser exigido dessas pessoas que elas tenham condições de conexão, pacote de dados, um computador ou seja lá, um instrumento que for para fazer este teletrabalho. O diretor de escola, que é o responsável por tudo isso, não ficará da sua escola monitorando a escola que ele dirige pelo
pelo celular. Ele acaba tendo funções que precisa coordenar, precisa verificar. Nesse fim de semana saiu uma orientação que quem vai providenciar material de higiene é o diretor da escola, ou seja, o Estado não vai fornecer nada. Não que eu esteja pedindo que forneça, porque o que eu quero é que as escolas não abram. Mas álcool em gel, máscaras, isso não será fornecido e distribuído pelo governo para as escolas, será responsabilidade do diretor fazer a compra. Eu não sei aí, mas aqui não está vendendo álcool em gel e máscara em cada esquina aqui de Belo Horizonte, não. Né? Então, mas a responsabilidade será do diretor, que novamente quebrará o isolamento, terá que buscar no comércio local e dar à comunidade a ideia de que ela pode procurar a escola. Porque muitos problemas não tinham sido resolvidos antes da interrupção das atividades. Problemas de matrícula, de organização. Então, o pai vai na escola, ele vai aproveitar esse momento para verificar alguma coisa, para confirmar a sua matrícula, para resolver um problema, ou querer saber sobre a Bolsa Merenda, que é um programa que o governo Zema anunciou na semana passada. A escola vai ser, em muitos lugares, o único equipamento público aberto, né? E essa quebra do isolamento, ela não começará amanhã. Na verdade, ela começou hoje, porque todas as pessoas que têm algum problema de saúde, elas são obrigadas a apresentar um atestado médico. Então, está todo mundo correndo para posto de saúde, para consultório médico, para pronto atendimento, para buscar um documento que possa impedir que ela saia desse isolamento. Então, essa é a realidade que nós estamos aqui enfrentando no Estado, que, portanto, é de atividades presenciais nas 3.600 escolas estaduais a partir dessa terça-feira. Mas eu vou ler aqui um pouquinho as pessoas que estão acompanhando aqui a gente. A Sheila Vitalino manda um abraço. A Silvia Maria está dizendo, é só os pais não mandarem os filhos para a escola, eu acho que não é tão simples assim, Silvia. Luciana Bonfim, dando um alô aqui também, acompanhando a gente lá de Minas Gerais. Simone Vieira, dizendo, viva Bia, mulher de luta maravilhosa. Inês Brache, Solange Leles, dizendo que o governador é lambe-botas do Bolsonaro, e das boas-vindas a Judite Serra, que é nova membro aqui da TV 247. Então, assim, se eu entendi bem, além dos profissionais, as crianças também vão estar na escola, é isso? Quer dizer, ele não está levando em consideração... Tá. Essa semana não. Essa semana a convocação é do setor administrativo. A secretaria anunciou que os professores têm até essa semana ainda como um período de não retorno às atividades. Nós não sabemos se serão convocados na próxima semana e que tipo de convocação acontecerá. A secretaria tem dito que o retorno, que seria remoto, das atividades escolares será no dia 4 de maio. De novo, Daphne, sem nenhum embasamento científico, sem nenhum embasamento técnico, uma situação que ela é de uma grande irresponsabilidade, porque tenta dar à comunidade uma falsa ideia de normalidade. Estamos preocupados, os meninos precisam voltar a estudar, então precisamos fazer por onde, estamos tomando todos os cuidados. É mentira. Não está tomando cuidado nenhum. Cada um está jogado à sua própria sorte para dar conta ou de arrumar uma máscara, de arrumar um álcool em gel, de arrumar um atestado, correndo risco. 50 mil pessoas são 50 mil famílias, né? Fora o incentivo que é dado com essa ideia de retorno, para que o pai ou a mãe ou o próprio aluno procure a escola, e aí quem conhece a realidade de uma escola, o diretor de escola vai dizer, não te atendo, não abro a porta para você. A escola está inserida numa comunidade, né? E é exponencial, né, Bia? É exponencial. Essas pessoas que vão trabalhar vão ter que pegar o transporte público, né? Elas estão ali, maioria. Elas têm família, né? Então, assim, isso vai ser exponencial. Não é só a pessoa que vai estar exposta com seus colegas de trabalho que estão na escola. É a família dessas pessoas que está sendo exposta. E a realidade dessas famílias, né? Porque a maioria dessas famílias, né, são realidades diferentes, distintas. Muitas devem ter idosos que convivem, né, que moram, né, na mesma casa. Quer dizer, é uma responsabilidade imensa. É uma irresponsabilidade, na verdade, como falou a Bia. Mas, desculpa, eu te cortei. Continua.
O que a gente fez até agora, então? No mesmo dia, que foi a quinta-feira, que saiu essa solicitação, esse decreto, né? Essa deliberação, nós acionamos o Ministério Público. Estamos aguardando que hoje o Ministério Público tome alguma medida, o Ministério Público do Estado. Já também acionamos o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública, também acionamos a Promotoria da Saúde, de quinta-feira para cá, né? O Ministério Público Federal foi acionado hoje, Defensoria Pública também acionada hoje. Nós precisamos de ter quem proteja as comunidades escolares, não é? Porque, do ponto de vista da própria categoria, quando as aulas foram interrompidas, estava em curso uma greve da categoria, por pautas que são distintas, né, desse momento. Mas a greve, ela se torna agora um instrumento de preservação da vida, mas é da vida dos servidores, não é? Porque o sindicato vai fazer essa luta, ele tem a legitimidade da representação da sua categoria. Quem vai proteger as comunidades? Quem vai proteger as famílias em geral? Então, nós esperamos que haja uma ação mais enérgica, efetiva, por parte dos órgãos de fiscalização do governo do Estado, né? A representação que nós fizemos ao Ministério Público foi muito robusta, com a participação de deputados federais aqui de Minas, 11 partidos diferentes assinaram, vários blocos, né? Que a gente se organiza no parlamento por bloco parlamentar. Enfim, nós estamos buscando todas as possibilidades para impedir a reabertura das escolas estaduais. E a partir de maio, começa uma outra disputa de concepção, que é a ideia da educação à distância, né? Que é a grande questão que a Secretaria aqui de Minas está construindo, plataformas, pedindo as pessoas para elaborarem materiais, e é uma grande enganação. Eu não vou nem entrar no conteúdo da EAD, eu vou entrar no direito à educação, que os meninos não terão. Né? Se o professor presencialmente, se a escola não fosse importante, elas não existiriam. Nós teríamos processos educativos com outras metodologias. A escola é fundamental, o processo de interação ali na aprendizagem é essencial, a professora é fundamental. Então, a secretaria fará uma grande enganação com pais, com alunos, com uma falsa ideia de que é possível suprir esse momento com alguma educação à distância. Nós deveríamos estar todos preocupados com a vida, enquanto o governo do Estado está preocupado com essa falsa normalidade que se acentuou depois da visita do governador ao presidente da República. Né? Na semana passada ele esteve em Brasília, e assim, a sensação que nós ficamos que ele nos vendeu, né? Ele nos trocou o relaxamento do isolamento no pior momento da pandemia no Estado, dentro da política macro que eles acertaram. E eu queria fazer um último alerta. Nós não sabemos, de fato, quantas pessoas estão contaminadas em Minas Gerais. Não tem teste. Os municípios não conseguem fazer testes. Os testes são coletados lá no município, trazidos para Belo Horizonte, que demorava, não sei se o prazo ainda é esse, demorava até 2 semanas para ter uma resposta. Nós não sabemos quantas pessoas estão contaminadas no estado. Então, o número é muito maior do que aquele divulgado, porque como o estado não se preparou, o estado não sabe o que tem de coronavírus nas suas regiões, nos seus municípios. Perfeito, Beatriz. Eu vou ler aqui a Tânia Marques, que diz: isso é um absurdo, é um crime, genocídio programado. E ela diz também, necropolítica como forma de governo. Então, além, quer dizer, tem essa questão da subnotificação que a gente vem batendo aqui, né, que é muito explícita, todo mundo sabe disso. A gente tem a questão de saber também, como você falou, que o EAD é muito complicado. Eu sou professora e sou professora do ensino privado, e já temos, a gente está dando aula online, a gente já tem uma dificuldade muito grande, porque tem aluno que não tem computador, ou então o celular não consegue baixar o aplicativo, porque não tem memória. Imagina numa rede pública, né? Isso num caso de pandemia, que é um caso de emergência, né? Então, tem essa questão. Mas
a gente sabe que desde o começo do governo Bolsonaro, a Damares avisou que queria que o ensino fosse à distância. Não sei se vocês se lembram. Então, acho que a gente tem que atentar para isso também. Já passo a palavra para você, André, mas queria ler aqui o Carlos Roberto, que diz: Beatriz, sou seu seguidor desde antes da internet, sua atuação é fantástica. Então, o Carlos Roberto aqui elogiando a deputada Beatriz. Andréia, passo para você a palavra. E assim, só pegando essa relação do EAD, Daphne, é o que também tem pautado aqui em São Paulo, quer dizer, nós vamos começar agora, no dia 22, o EAD aqui, e sabendo, né, da possibilidade disso se tornar uma realidade. Eu estou falando de ensino técnico. Agora, isso também é mais um problema. Beatriz, é tão absurdo, porque a gente falou assim, você relatou coisas importantes como necropolítica, como descaso com a coisa pública, não é? Que veio, e aí a gente tem que lembrar que todo um processo, não é, que você veio desde o golpe com relação a Dilma, você tinha o Temer, quando ele estava na presidência, você tinha uma atuação do Temer né, prejudicar ao máximo o Estado de Minas Gerais, e por detrás disso a gente sabia que tinha ali as mãos de Aécio, né? Por outro lado, surge o Zema, que é uma figura que efetivamente não tinha uma carreira política, era empresário, mas de um partido que é pautado, sim, pelo Estado mínimo, sim, pela necropolítica, sim, por identificar que essas perdas são números, né, efetivamente números, e a gente tem que lembrar o papel que, acho que as pessoas ainda não se deram conta, que esses servidores que vão retornar nem têm a possibilidade de receber o salário no dia 15, porque ele disse que não pagaria. Quer dizer, então, com relação a isso, ele mudou alguma tática? Ele pretende pagar esses funcionários como uma forma de tentar jogar, né, um pão e o circo? Porque é um absurdo. E mais, só para retificar, eu falei de um gráfico, é um gráfico de UTIs do estado de Minas Gerais. Ah, sim. Tá? Então, os municípios, a grande maioria, não tem. Não tem. Tá? Não tem e não existe. Como não teve um planejamento por parte do governo do estado, não terá. Né? Então, o atendimento ele está localizado em grandes centros, o que demandará, inclusive, um deslocamento das pessoas. Né? Então, assim, a situação, em Minas Gerais, são 853 municípios, e essa ausência de fortalecimento do SUS, todos nós pagaremos o preço agora, nesse momento, né? Então, acho que esse é um ponto importante das condições de saúde que não existem aqui no nosso estado. O outro ponto foi qual mesmo, André? Desculpa. Porque há a possibilidade do retorno amanhã desses servidores da questão salarial. E o pagamento de salário, não é? Salarial. O governo fez um anúncio de salário, pagando integralmente as forças de segurança pública e os trabalhadores da saúde, excluindo, portanto, a maior parte, né, do funcionalismo, porque é a educação. Na semana passada, dessa visita do Zema ao Bolsonaro, ele anunciou para o dia 15 uma parcela que chega a R$2.000 para quem recebe até R$2.000, receberia no dia 15. Então, estamos para ver que é a quarta-feira, mas esse anúncio dentro de uma tática, aquela coisa assim, nós estamos nos esforçando e conseguimos. Bom, educação tem dinheiro vinculado. O dinheiro do Fundeb não deixou de chegar. Então, todo mês, o governo tem dinheiro para pagar integralmente a educação. Ele não paga porque ele desvia recursos. E faz deste processo um processo político e de comunicação, no sentido de tentar construir a falsa ideia de esforço do governo com seus servidores, enquanto mata os seus servidores, quebrando o isolamento social. Né? Não é fácil montar esse quebra-cabeça mesmo, não. Né? Não é fácil, mas eu não tenho dúvida de que o governo planeja, nesse período do coronavírus, executar a sua necropolítica, como você disse bem aí. Por que eu digo isso? Eu vou ampliar um pouquinho além da educação. Nós já estamos acompanhando
o governo suspender ou encerrar programas, que numa condição normal, sem uma calamidade pública decretada, com atividades presenciais no Poder Legislativo, ou seja, na normalidade, ele não faria. Então, por exemplo, o governo encerrou quase 200 bolsas de estudo de uma universidade, que é o ITEC. Assim, informou. O governo está encerrando programas e demitindo programas de prevenção à criminalidade, programas antigos que não foram feitos por ele, que já têm uma história de uma importância social muito relevante, e o governo está acabando com os programas, demitindo, pode chegar a 1.000 demissões. Então, um alerta é que a pandemia ela acaba justificando ações do governo na contramão do seu enfrentamento, como isso, né? Você desmonta programas, você demite pessoas. Eu não tenho dúvida de que a educação é um lugar em que o governo tentará fazer com que pague a conta, né? Que é a maior base do funcionalismo, em que pese tem os piores salários do Estado, né? Mas nessa disputa do que é essencial, eu acho que nós ainda viveremos mais dificuldades. E se a ideia da educação à distância, ela não é que ela der certo, porque dar certo ela não vai dar, mas se ela é comprada por parte da opinião pública, nós teremos aí uma ferramenta de precarização do direito à educação, né? De forma avassaladora, que depois recuperar isso, né, toda vez que a gente perde um direito, recuperá-lo se torna um processo muito mais difícil e muito mais doloroso. Dados do IBGE demonstram que mais de 30% da população mineira não tem nenhum acesso à internet. Não há condições para isso, né? Mas eu vou avançar um pouquinho mais. Na semana passada, o governo encaminhou para os diretores de escola um questionário perguntando a esses diretores qual é a melhor forma de entrega de material. Então, perceba que a gente não está trabalhando só com educação à distância, nós estamos trabalhando com a possibilidade de uma maior quebra de isolamento. Porque lá nas opções que o diretor tinha que dizer qual era a melhor possibilidade, as possibilidades eram polícia militar, como se a polícia militar pudesse acrescentar entrega de material às suas funções, servidores municipais, eu imagino que os municípios não estão com nenhum problema, com nenhuma dificuldade, e podem disponibilizar os seus servidores municipais para entrega de material, pelo correio, porque os trabalhadores do Correio não têm problema nenhum também, né? Eles estão todos trabalhando com máscara, isso é uma ironia, né, gente? Porque aqui no estado, pelo menos, não trabalham com máscara, estão expostos a uma situação de contaminação diária. Quem mais que estava lá na pergunta do governo? Conselheiros. Então, o governo vai colocar o quê? Conselheiros tutelares, conselheiros de saúde para entrega de material, exatamente porque ele sabe que a internet não é uma opção, né, para grande, ampla maioria. Como ele está firme nesse propósito do retorno das atividades, como as atividades serão entregues? Os diretores de escola tiveram que dizer nas suas comunidades quais eram as opções, ou seja, não basta quebrar o isolamento, mas o governo ainda vai envolver outros setores, seja do próprio estado, seja dos municípios, nessa absurda tentativa de falsa normalidade. A gente fica assim, né? É tanto absurdo que a gente não consegue nem comentar depois. Enquanto isso, eu vou ler aqui um comentário do público. José Carlos de Souza, parabéns, TV 247, pelo sério trabalho de informação que vem nos prestando, e também para a deputada Beatriz Cerqueira, pelo belíssimo trabalho na defesa da educação de qualidade do nosso Estado. Edilberto Teixeira Pires diz, em homenagem às professoras, votei na deputada Beatriz Cerqueira e deputado Rogério Correia. Não tenho culpa, voto 13, PT. Então, obrigada, Edilberto, também aqui. Pois é, então, assim, eu acho que é importante a gente marcar essa questão do ensino à distância, porque a gente sabe que num momento como esse, onde a gente quer o confinamento, a gente sabe que o confinamento é a única maneira de preservar a vida das pessoas, eles se aproveitam
e tentam passar um projeto antigo, né, que é justamente esse que a gente sabe que, né, que não é só, gente, não é só a questão que o aluno não tem a internet, né, que o professor deveria ter também todo um esquema, um aparato, a relação social, né, o aprendizado se dá através do outro, né, enfim, Piaget fala isso, Paulo Freire fala isso, Vygotsky fala isso. Então, assim, a criança ela vai sempre aprender em contato com a sociedade, em contato com o outro, em contato com... Enfim, né? Ela não vai aprender sozinha. Então, eu acho que isso é uma coisa, né, para Beatriz, justamente, que é presidente da comunicação, né, bater nessa tecla, porque nunca a escola presencial pode ser e deverá ser substituída por uma escola de ensino à distância, nem no primário, nem no ensino médio, e tampouco também acho que na universidade. Né? A gente são duas coisas. Uma coisa é bater que a gente precisa salvar vidas agora com isolamento social, e a outra coisa é que isso não pode ser projeto para o futuro. Eu não sei se a André ainda quer falar alguma coisa ou se fala. Porque, Beatriz, é tão absurdo, porque é uma tática perversa. Daphne pode até explicar, né, essa lógica da perversão. Porque, se eu estiver errada, viu, Daphne, você me corrija. Porque, para mim, isso é muita perversão. Você coloca um funcionário público, né, para voltar ao trabalho, ele não está sendo remunerado, porque a realidade de Minas Gerais é essa, né, dos servidores públicos, não é agora, não. Eles estão num processo e que a justificativa é absurda, quer dizer, jogar a PEC dos gastos, você colocar na conta de outros governos, quer dizer, isso é ainda, por isso que você falou que é uma tática política, que ele tem feito, ele tem, na verdade, só mantido a mesma tática que era do PSDB, agora, com relação a esses ataques, agora ao Partido Novo, né? E a gente não vê uma saída, porque ele não pensa no Estado, né? A gente tem, acho que a Covid nos ensinou a importância do Estado dentro de estruturas, né, que mostra que tem uma função social, seja pela saúde, seja pela educação. Essa questão do EAD é muito complicado, tanto nos governos PSDB, e agora a gente vendo, né, a postura do Zema no Partido Novo também, vendo primeiro a seguida estrutural do neoliberalismo, né, em acreditar que é você baixar um aplicativo e você consegue receber os R$600. É você pegar, abrir um aplicativo e você poder ter aula. É muita cegueira, não é? E, nesse sentido, a gente fica muito assustado quando você vê que não há uma reação. Ou melhor, está havendo uma reação por parte de setores, sejam políticos, sejam sociais, civis, quer dizer, na própria Câmara, você está vendo de deputados como é que está, né, essa atitude irresponsável por parte do Zema? Bem, primeiro, o governo não quer uma saída, né? Esse governo quer isso aí, né? Não é o SUS, não é a escola pública, não é? Então, nós iniciávamos, antes da suspensão das atividades presenciais na Assembleia, uma discussão de quantas empresas privadas estão prestando serviço na educação aqui no Estado. Por que as nossas universidades públicas não eram chamadas a prestar aquele serviço que a empresa era chamada, não é? Um exemplo, depois do crime da Vale em Brumadinho, quem assiste às escolas faz parte da Aliança por Brumadinho, é a Croton, não é? Quem está fazendo a formação dos professores da rede estadual, entre várias empresas, é o Itaú. Então, por que não é a UFMG? Por que não é a Universidade do Estado de Minas Gerais? Por que não é a Unimontes? Não é? Então, ele não quer saída. Nós temos aqui em Minas Gerais uma prática absurda de isenção de receita, porque alguém também vai perguntar, tá, vocês estão dizendo tudo isso, mas qual é a saída? Bem, esse ano, Minas Gerais vai abrir mão de 6,8 bilhões de reais em receitas próprias, fora toda a discussão de perdas à Lei Candir. Não era hora de rever isso? Não era hora de parte desse recurso ser revisto e entrar no caixa do Estado? É uma forma. Eu apresentei um projeto de lei que não vai ter vida fácil, mas apresentei porque a nossa tarefa é essa. As empresas de locação de veículos aqui em Minas pagam IPVA diferenciado, menor do que o cidadão. E aí, elas que não têm a função de venda de carro, né? Elas
elas locam e depois elas vendem o carro, né? Elas fazem essa dupla função aí econômica. E por que elas pagam menos nesse momento, né? Menos do que cada um de Minas Gerais que está nos assistindo. Então, tem o que fazer. A questão é que esse governo não quer saída e vai tentar utilizar a pandemia para diminuir o Estado naquilo que a gente não está vendo, né? Por exemplo, quem viu os 180 bolsistas da UITEC que foram sumariamente desligados do Estado? Quem viu os mais de 500 contratos do pessoal da prevenção à criminalidade que começou a ser desligado? Então, naquilo que não está à mostra, ele vai diminuindo o Estado. Então, realmente, é uma situação muito grave. E você percebe a perversidade quando o próprio governador não se importa em proteger os seus funcionários. Colocar auxiliares de serviço para limpar a escola no meio de uma pandemia, sabe o que vai acontecer com aquelas que não conseguirem o atestado médico? Elas vão para a escola com seus filhos, com seus netos, porque também não tem com quem deixar. Está todo mundo no isolamento. O fato da auxiliar de serviços ir para a escola não quer dizer que tudo voltou ao normal. As redes municipais estão com as atividades suspensas, não é? A maior parte, a rede privada também está com as suas atividades suspensas. Aí você pensa em EAD, educação à distância, vai ser como? É um computador para cada menino na casa? Nós temos uma realidade de que é um cômodo para que todos possam dormir. Então, assim, é completamente desconectado da realidade, mas eu acho que é isso mesmo. É um governo que não está se importando com isso, desde que seu projeto esteja em curso, né? Então, esse alinhamento dele, a saída do governador a Brasília, doeu muito, porque quando a gente viu como ele voltou, nós fomos entregues, né? Numa tática aí macro de alinhamento, nós quer dizer população, né? Fomos entregues e por isso essa ideia de que o vírus tem que viajar, fazer um turismo por Minas Gerais, né? Desculpa a ironia, e que tem que afrouxar, né? Afrouxar o isolamento. Se eu não me engano, o governo fala em 200 cidades, no pior momento que nós ainda passaremos. Aí a gente escuta o secretário de Saúde dizendo de que o pior momento do colapso agora do sistema de saúde começa a partir do dia 20, e o pior momento de contaminação é no início de maio. Então, quando piorar, o governo está chamando toda a sua rede para funcionar de alguma forma. É injustificável, ou melhor, é inaceitável, né? E trabalha com uma falsa ideia, porque trabalha com a ideia da ansiedade das comunidades. Isso também eu acho perverso, porque nós nunca vivemos pandemia, nós nunca precisamos fazer isolamento. Então, é novo para todo mundo. E tem gente que não acredita, tem gente que acha que a gente exagera. Qual é o papel do Estado nisso? É ser o indutor das práticas corretas. E ele está sendo um indutor da quebra do isolamento. Então, é muito grave essa situação que a gente está vivendo. E por isso eu agradeço muito o espaço, porque se nós não tivermos espaços como esse, a gente não consegue trazer o contraditório, não é? E, inclusive, dizer que nós estamos lutando com todas as nossas forças, procurando todos os órgãos possíveis para que eles se manifestem e protejam as comunidades escolares e protejam a sociedade nesse momento. Alguém precisa fazê-lo. Se não é o governador do estado, nós precisamos contar com outras ferramentas e com outras instituições para fazê-lo. Porque o efeito é absurdo, né? Porque é um efeito em cascata. Eu acabei de ver uma notícia que o prefeito fez uma medida, o prefeito de Ubá fez uma medida um decreto extraordinário ontem que vai abrir as fábricas e parte do comércio. Quer dizer, você encoraja todo o setor, não é? Porque você vai criando a ideia de que não é tão perigoso. Eu acho que a questão do imaginário da população é que é absurda o comportamento do governador, porque ele vai dando a ideia de que não é tão grave assim. Então, não precisa fechar tudo.
pode ter alguma coisa aberta, não é tão sério assim. Se contaminar, não é isso tudo que estão dizendo, né? Então, você vai trabalhando essa ideia, você tem uma grande massa de povo que precisa trabalhar, que o auxílio ainda não chegou. O governo do estado não fez nenhuma medida efetiva de assistência às pessoas ainda, não é? Então, a pessoa também não quer ficar no isolamento, ou não pode, também tem isso, não, né? As suas condições de sobrevivência não permitem, e você tem um governo que relativiza isso. Não é? Eu disse outro dia, numa votação remota na Assembleia, se a situação não fosse grave, os deputados deveriam estar todos lá, todos nós dentro do plenário, votando presencialmente, tendo contato um com os outros. Por que a gente faz votação remota? É porque é grave, e é porque vai piorar, por isso que continua fazendo votação remota na Assembleia Legislativa aqui do Estado. Né? Então, quer dizer, a Assembleia Legislativa demonstrou a gravidade, suspendeu todas as atividades presenciais desde o dia 14, se eu não me engano, de março, e continuamos assim, tivemos que nos adaptar, tivemos que nos reorganizar. E o governador dá esse outro sinal, né, de que não é tão grave, vamos abrindo, vamos flexibilizando. E o preço que nós vamos pagar por isso será muito alto, né, porque nós estamos falando de vidas. Acho que é simbólico aquela carreata que teve com os empresários dentro dos seus carros de vidro fechado pedindo para o povo voltar a trabalhar. Exatamente isso que eu acho que o governador Zema faz também, né? Não é tão grave, voltem a trabalhar, né? Mas os ricos estão protegidos lá, né? Sem precisar se expor. Então, só queria ler aqui o último comentário da Cibele Mello, que diz: Daphne, o confinamento não é a única maneira de conter a pandemia. Aos trabalhadores garantir condições de trabalhos adequados, insumos de saúde para o SUS e testes para todos, fora Bolsonaro, fora golpistas. Concordo, fora Bolsonaro, fora golpistas, só que não tem nem teste, gente, não tem máscara, não tem álcool em gel, e como a Beatriz Cerqueira falou aqui no começo da live, esse é para voltar hoje. Amanhã, as merendeiras, as pessoas dos serviços gerais têm que estar na escola, né? Então, assim, não, a gente não pode quebrar esse confinamento, porque isso que você falou, Cibele, não vai acontecer agora. E a única maneira que a China conseguiu conter foi o confinamento total, né? Eles tiveram sucesso, que é a maneira que a ciência conhece. É óbvio que a gente acha que tem que ter tudo isso que você pede, mas a situação é urgente. Que o Estado tem que garantir a barriga do trabalhador cheia, né? E a renda mínima, obviamente. 2, né? Tem que garantir que primeiro a gente vai saber lidar com isso tudo, e depois a gente tem que ter todos esses insumos de saúde, mais, enfim, leitos no sistema de saúde, tudo isso. Me permita, Daphne, nem os profissionais da saúde tinham equipamentos suficientes. Certo. Eu recebi denúncia, apresentei, foi aprovado requerimento na Assembleia, solicitando que o governo providenciasse condições de equipamento para os profissionais da saúde. Os policiais que estão na rua, até outro dia, não tinham recebido máscaras. Então, o básico daqueles que já estão no contato cotidiano com as pessoas não foi fornecido. Exatamente. Vai morrer médico, enfermeiro aí de montão, né, gente? Porque não há. Então, vamos trabalhar o que é real. O real é que o Zema quis abrir hoje e amanhã as pessoas deveriam estar na escola. Então, a gente realmente tem que falar disso. Eu agora... Desculpa, André, você queria falar? Não, eu ia falar, porque você falou das escolas, é só entrar numa escola pública e você vê, por exemplo, como é que ficam as secretarias escolares, né? As secretarias são salas fechadas, muitas com ar-condicionado, que não tem, né, sol e não tem distanciamento. Quer dizer, é toda uma cadeia que volta para o trabalho e é uma cadeia que vai voltar totalmente despreparada e sem nenhum tipo de EPI. Exatamente. Bom, agora a gente vai ter que encerrar. Eu agradeço a Beatriz. A gente vai tentar trazer alguém aqui dos sindicatos de trabalhadores da educação de Minas Gerais para falar de uma possível greve, né, que vai haver. Então, a gente vai voltar aqui na TV 247 com esse tema, mas agradeço demais a deputada Beatriz Cerqueira. Eu e a Andréia continuamos, a gente vai fechar essa live, vai abrir uma outra com um músico
Ig Bonan Rocha, que para falar da situação das pessoas que viviam, né, da sua arte na noite e que estão agora sem poder trabalhar, né, em casa, e que tem que alimentar suas famílias, obviamente, também. Então, a gente vai falar da situação dessas pessoas que também estão em situação de confinamento e como é que está a vida delas e como é que elas estão se virando, né, que também voltamos ao mesmo problema, né? O Estado deveria, e tem dinheiro para, deveria garantir a alimentação, o aluguel, enfim, todas as contas que essas pessoas têm que pagar. Obrigada, Beatriz, eu deixo para você fazer essa despedida. Eu agradeço, Andréia, Daphne, quero reforçar aquilo que eu já disse, nós estamos trabalhando com todas as nossas forças para proteger as pessoas, porque nós temos a clareza do momento de pandemia, de morte que nós poderemos enfrentar aqui em Minas Gerais. Então, permanecemos nisso, e caso nós não tenhamos condições de impedir essa abertura, né? Estamos aguardando o Ministério Público atuar, estamos aguardando que os órgãos de fiscalização possam fazer alguma coisa. Eu estarei nas escolas estaduais, vou fazer uma coisa que não é pedagógica, vou quebrar o meu isolamento, mas aí é por algo que é maior do que eu, para demonstrar à população as reais condições em que os nossos profissionais estão submetidos. Então, a gente vai continuar fazendo essa batalha. Eu agradeço muito a gentileza do debate e de todos que participaram aí conosco. Obrigada, Obrigada. Beatriz. Obrigada, Andréia. Tchau.